Bom dia, juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, querido amado Deus, pelo privilégio, Senhor, de termos a tua palavra. E obrigado por mais uma manhã, mais um despertar. Que teu Santo Espírito ilumine nossa mente, para nós entendermos, Pai, o que vamos ler. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. A leitura de hoje é Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Parar aqui por enquanto, aqui no versículo 20. Então aqui Jesus está se comparando a um noivo, em uma festa de casamento. E os seus discípulos eram os convidados, desse noivo. Então, havia uma diferença entre os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista. João Batista, por exemplo, estava preso, e o ministério dele praticamente já havia acabado. Os fariseus não acreditavam ter encontrado o Messias, como os discípulos de Jesus. Então, não fazia sentido os discípulos de Jesus jejuarem naquele tempo em que Jesus estava com eles. Então, era tempo de alegria, de celebrar, a presença do noivo. Mas haveria tempo em que o noivo seria tirado, ou seja, no tempo que Jesus, durante ali a morte de Jesus, depois da sua crucificação, aí sim, naquele tempo, seria dias de tristeza, de muita tristeza para os discípulos. Com certeza nesse tempo eles jejuaram. Então Jesus não era contra o jejum, ele demonstrou que havia tempo e lugar para isso, Então o jejum, na maior parte do tempo a gente vê que ele é um momento de contrição, Então a contrição não combina muito com um dia de festa, de alegria, um dia de um casamento, você jejuar, os convidados, para um casamento jejuar, não faz sentido, Ali vai ter comidas, bebidas, E depois, em outra oportunidade, vamos estar falando mais ainda sobre o jejum, Que o jejum, ele não é como muitas pessoas também colocam, O jejum, ele não é uma barganha com Deus, uma moeda de troca. Eu vou jejuar porque eu quero ganhar tal coisa, de Deus. Não, Deus não ganha nada com jejum, o jejum, ele é, na época de Jesus, existia uma lei que exigia o jejum, Era no dia da expiação, Era exigido que se jejuasse, Aí depois do cativeiro babilônico, aí passou a haver mais de um jejum, ali que eram 4, passou a ser 4 jejuns no ano, Aí já no tempo de Jesus, já havia jejum toda segunda e quinta-feira, Isso aí para aqueles que quisessem seguir as leis dos fariseus, direitinho, Então, mas não era nada, não estava na lei de Deus, não estava na Bíblia, não estava no Antigo Testamento, era uma tradição oral,
Então Jesus ele não seguia à risca a tradição oral, ele seguia à risca aquilo que estava na palavra. Aí vem novamente o que ele falou, né? Agora vem a oportunidade para mim continuar a leitura aqui. Versículo 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então Jesus, através dessas palavras aqui, ele falou, né, que os seus ensinos, né, não combinavam com as práticas e teorias arcaicas dos fariseus, né, que seguiam tradições orais que muitas vezes eram até desnecessárias, né, exageradas demais, né? Então, se tornou obrigatório o jejum toda semana, 2 vezes por semana. Então, se você tem um hábito, quer jejuar 1 vez por semana, até 2 vezes, não tem problema nenhum com isso. O problema é você querer obrigar os outros, né? Ou seja, a sua religiosidade, né? A sua comunhão com Deus, você tem liberdade para decidir, né? Como vai ser, né? Que tipo de rotina você vai ter, mas uma coisa é você ter isso entre você e Deus, porque a Bíblia não obriga, né? Ninguém a jejuar, ter um plano semanal ou mensal, nem mesmo anual, né, de jejum, porque naquela época, né, existia a lei cerimonial, né, que havia obrigações, mas hoje não tem. Essa lei cerimonial foi anulada, né, pela cruz de Cristo. Então hoje não temos obrigações, né? Pela lei de Deus, pela Bíblia, não temos obrigações semanais ou mensais, ou anuais de jejuar. Isso é entre você e Deus. É importante o jejum, com certeza. É necessário é bom que você tenha o costume de jejuar, né? Sim, estamos em um tempo em que é necessário o jejum, porque no tempo que o Jesus estava ali com os discípulos, não fazia sentido eles jejuarem, mas e hoje que Jesus não está presente fisicamente? E hoje que estamos já no tempo do fim, é importante o jejum? Com certeza. Mas é obrigatório você ter uma rotina e você obrigar os outros também? Não. Entende? Então tudo tem o seu tempo, tem o seu lugar e devemos respeitar a liberdade uns dos outros, né? E sobre essa questão do odre novo, do vinho novo em odre velho, né? Então, os odres eram umas bolsas feitas de couro de cabra, né? Onde se guardava o vinho, né? Só que nós sabemos que o vinho, ele fermenta, né? Então, quando ele fermenta, aumenta o volume dele. Então, se colocasse em um odre velho já, que já está ressecado, já, né? Aquele couro, quando o vinho fermentasse, ia estourar, né? E aí, como Jesus disse, ia se perder tanto o vinho quanto o odre. Então, o aconselhado era colocar o vinho novo no odre novo, né? Que aí o couro ainda estava resistente, né? Ia aumentar o volume do vinho, mas o couro ia resistir, ia suportar ali. Da mesma forma, o remendo, né? Colocar um remendo novo em pano velho, se estraga os dois também, né? Então, da mesma forma, Jesus estava trazendo uma doutrina nova, né? Um sistema novo, né? E que é necessário que abandonar essas tradições orais, essas parafernálias que os fariseus haviam inventado e estavam querendo obrigar, né, o povo de Deus a seguir. Então, que nós possamos também prestar atenção, né, naquilo que realmente está na palavra de Deus, né, para nós seguirmos, né, não ultrapassar, né, isso, né. A palavra de Deus, nós
como cristãos e principalmente como evangélicos, né? Acreditamos no só na Escritura, né? Não é, a tradição ela é importante até certo ponto, né? Até pra gente conhecer um pouco mais da história, né? Da igreja e tudo mais. Mas em questão de mandamento, questão de doutrina, é só a palavra de Deus que vale, né? E que nós possamos renovar o nosso coração, né? Também nosso coração pode ser comparado também com esse odre, né? Que vai receber esse vinho, que é a palavra de Deus, né? Não é um símbolo tão adequado, né? Mas podemos comparar assim também, né? Com o nosso coração renovado, com nossa mente renovada, né? Nós vamos ter capacidade para receber a palavra de Deus na nossa vida e cumprir, entender e cumprir, né? Então esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos orar. Obrigado, querido amado Deus, por mais esse estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Pai, a entender a Tua palavra, a entender aquilo que o Senhor requer de nós e que não venhamos fazer coisas desnecessárias, muito menos obrigar, Senhor. E nosso semelhante causar divisões, problemas por questões de tradição, Senhor, porque a Tua palavra é muito mais importante do que as tradições. Obrigado por tudo, fica conosco, dá-nos um bom dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.